alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos dar continuidade aos movimentos da Terra. Hoje nós vamos ver a translação, mas antes temos alguns avisos. Rapidinho aqui, deixa eu voltar aqui, que a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é a respeito, de baixar o aplicativo. Então, o Billy vai colocar aí 2 QR Codes para que vocês possam baixar. Eu acredito que vocês já estão de posse do número de matrícula. Então, com o número de matrícula e a data do aniversário de vocês, dia, mês e ano, vocês vão poder baixar o aplicativo e vão poder participar da nossa aula ao vivo, gente. Vocês vão poder conversar conosco, trocar ideias, responder questionamentos, fazer perguntas. É muito importante. Mas, enquanto vocês não estão ainda com esse número de matrícula, vocês vão poder rever essa aula no YouTube. Então, também lá no YouTube, vocês poderão colocar alguma mensagem dizendo que estão gostando, também fazendo perguntas, também dando contribuição. Então, é aí que acontece, é assim que acontece a nossa aula. E nós contamos também com a questão hoje aqui de Jéssica, fazendo aí a transmissão em Libras, para aproximar todos desse nosso momento aqui. Mas, vamos lá, ainda tem mais aviso. E agora é a respeito da Covid, gente? Sabemos que os protocolos já estão mudando, já estão flexibilizando algumas coisas, mas o uso da máscara, lavar as mãos e o distanciamento ainda continuam. Então, é muito importante. Mas o que nós queremos lembrar aqui a vocês é a respeito da vacina. Então, se você ainda não se vacinou, procura aí um postinho de saúde, vai lá e pede para agendar. Chama alguém aí da sua família que esteja com os documentos, que esteja também com o comprovante aí da residência, do endereço de vocês, e vocês vão poder agendar. É muito importante. É a vacina que está trazendo para a gente melhor segurança em relação aí à Covid. Então, estou convidando vocês que não se vacinaram ainda. E quem já se vacinou, fala para o amigo, que não doeu muito, que foi só uma picadinha. Então, vale a pena a gente ir em busca de ficar protegido e a vacina que vai trazer realmente essa segurança maior. Mas quero lembrar a vocês que aqui, nas nossas aulas de ciência, nós estamos trabalhando a prevenção em relação a cada mês do ano. E nós estamos no mês de março. E o mês de março, ele vem cheio, Ele vem aí, olha, com a prevenção do câncer de colo de útero, da endometriose e do câncer do colo retal. Então, é muito importante essas campanhas, porque aí no postinho de saúde, vocês vão ter mais informação a respeito disso aí. E é muito importante a gente parar para pensar que a prevenção ainda é quem vai trazer melhor segurança em relação a essas doenças. E se diagnosticada, no início, tudo fica mais fácil de ser curado. Então, aí vai o nosso lembrete e a gente vai estar sempre falando, todos os meses. Acredito que vocês estão vendo, nas outras aulas, outras informações. E aqui em Ciência a gente está trazendo isso aí. E eu vou trazer a professora Cláudia para dar as boas-vindas a vocês e falar a respeito dessa prevenção do mês de março. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui para mais uma aula de ciências e o nosso grande alerta de prevenção da endometriose, câncer do colo do útero e câncer do colo retal. Lembrando a vocês que a endometriose, ela aparece a partir do momento da menstruação das pessoas que menstruam, mas às vezes só é detectada a partir dos 30 anos, porque ela tem cólicas intensas e as pessoas ainda não percebem que existe algum problema. Então, como resolver isso? Ir nos postinhos, marcar um médico para acompanhar e a prevenção é tudo. Então, diagnosticada mais cedo, ela não vai atingir outros órgãos que ela pode atingir. Então, gente, é uma campanha realmente de conscientizar, principalmente nós mulheres, porque acometem as mulheres, que atinge realmente o útero. E a questão do câncer de colo do útero também, realmente, a gente já traz de novo a prevenção, porque é uma doença assintomática, ela começa lenta e você não sente nada. Quando você vem sentir, ela já vai estar no estágio avançado. Então, faz a colposcopia e em seguida a colposcopia,
E aí você vai, o exame famoso, o Papa Nicolau, né, para detectar. Então, e aí você vai procurar um médico se ele lhe encaminhar. E a questão do câncer do colo retal também, ela atinge mulheres e atinge homens, também é um mês de conscientização disso, que vocês também devem ficar atentos a qualquer sintoma, mas atingem pessoas a partir dos 50 anos, então é bom sempre fazer o exame e a prevenção. É realmente uma campanha de conscientização. A cada mês nós estamos trazendo para vocês o que está conscientizando, que doença que devemos nos alertar, tá certo, pessoal? Então, fiquem atentos aí à nossa aula, eu estou aqui com vocês no chat, podem fazer aí qualquer pergunta, professora. Pois é, Cláudia, que bom, não é? Trazer para os nossos alunos e para a família dos nossos alunos essas informações. Então, vamos sempre estar falando a respeito dessa questão aí de saúde. É só uma dica para a gente, a cada mês, saber o que é que nós vamos cuidar em relação ao nosso corpo. E em relação à nossa aula, na aula anterior, nós vimos o movimento de rotação. E hoje nós vamos ver o movimento de translação. Então, fiquem atentos que eu vou começar relembrando alguns pontos bem importantes sobre a rotação, ok? Então, nós vimos a questão aí do movimento, tiramos aquela grande dúvida, quem está em movimento, não é? São todos os planetas, inclusive aí o planeta Terra, que o Sol está lá no cantinho dele, e que esse movimento é feito por todos esses astros que orbitam aí o nosso Sol, né? A questão aí do sistema solar. Também vimos, né, que em relação aí a movimentos, que a Terra tem dois movimentos. Ela faz um movimento em torno dela mesma e ela faz um movimento em relação aí ao Sol, né? Então é muito importante a gente lembrar. Então esses são os dois principais movimentos da Terra. A questão aí de rotação, quando ela gira em torno dela mesma, e a de translação, que nós vamos estudar hoje. Então, como eu coloquei para vocês, nós vamos rever, né, em relação aí à rotação. Então, em rotação, nós temos que é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. É um período de aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, e que essa rotação aí, ela representa algo muito importante aí no nosso dia a dia, né? E aí eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai lembrar para a gente, né, o que é que esse movimento de rotação e translação, esse movimento de rotação, professora Cláudia, ele representa para a gente no nosso dia a dia. Bem, gente, o movimento de rotação, o que representa para a gente realmente é a origem dos dias e das noites. Então, como a Terra gira em seu próprio eixo, né, à medida que ela vai fazendo esse giro, ela vai originar os dias e as noites. Como vocês viram aí, ela passa 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para realizar esse movimento. Então, nesse movimento vai originando os dias e as noites para nós vivermos diariamente. Estamos vendo, né, amanhecer o dia, depois anoiteceu e depois dia novamente. Então, quem dá origem a isso é o movimento de rotação da Terra. Legal, Cláudia. É interessante a gente saber, né? E aí vem um alerta para vocês. A noite, né, para nós, ficou para descansar, para dormir. Eu sei que muitos de vocês, às vezes, ultrapassam, né, o período de dormir, mas é muito importante. É através desse relaxamento do nosso corpo que a gente também repõe nossas energias. Não é só a alimentação, não é só o oxigênio que nós respiramos que vai trazer esse renovo para o dia seguinte, não. É também a questão aí de 8 horas de sono. E aí vem minha perguntinha. Vocês estão pensando, né, que a gente não sabe, que alguns de vocês ultrapassam, né, vendo muitas vezes aí, ligados aí no celular. Então, vamos coordenar esse tempo de dormir, que ele é muito importante. Então, aí, na questão da rotação, nós vimos a parte de fuso horário, né, que é bem interessante. Mas a professora Cláudia está nos chamando aí. O que é, professora Cláudia? O que é que nós temos? É que Diogo aqui está presente conosco, já agradecemos, Diogo, a sua presença. E ele está lembrando aí no nosso slide aí que a gente faltou citar que ela faz o sentido anti-horário, né, de leste para oeste. Porque na aula anterior, que está disponível no YouTube, nós já falamos especificamente de movimento de rotação, como também de fuso horário que a professora está revisando aí. Então, se tu não assistisse, Diogo, vai lá no YouTube que tem tudo sobre o movimento de rotação, tá certo?
Pois é, Cláudia. Aí, em consideração ao que o Diogo falou, né, esse momento aqui, Diogo, é um revendo. Realmente, na aula passada, como a professora Cláudia colocou, nós falamos essa questão aí do sentido anti-horário, né, em relação ao nascer e ao pôr do sol. Mas a professora Cláudia deu uma dica excelente, é rever a aula passada, tá certo? Mas vamos continuar, que eu estava falando para vocês, a respeito de fuso horário, que é muito importante. E aqui eu trouxe para vocês algumas, né, informações. Por que existe a questão aí dos fusos horários? A primeira coisa é porque é um sistema de ajuste de hora global. E também porque recebemos a influência do movimento de rotação. Então, isso é importante. Vimos também que essa questão do fuso horário tem a ver, aí eu trouxe para vocês o mapa mundi, que ele foi todo dividido através de fusos, por isso o nome fuso, e cada uma dessas divisões tem uma hora aí diferente. E aí também eu trouxe para vocês que no nosso país, devido à extensão do nosso país, nós temos 4 fusos horários. O primeiro fuso horário é a questão aí das nossas ilhas, né? E aí entra a questão de Fernando de Noronha. O fuso horário, o 2, que é o oficial, que é aquele de Brasília. Temos o terceiro, que pega alguns estados da região norte e centro-oeste. E ainda um 4º fuso horário, que pega o Acre e um pedacinho aí do Amazonas. Então, devido à extensão do nosso país, nós temos aí 4 fusos horários. E é muito importante a gente saber, não só em relação a viagens, mas a ligação, não é que a gente está fazendo uma ligação, a gente está tentando falar com algum familiar, com algum amigo que mora em uma dessas regiões, a gente saber que existe aí uma diferença de horário, ok? Então, vamos mais, né? Mas para começar a nossa aula de hoje, eu estou trazendo para vocês uma situação-problema. Parem, né, para ler comigo esse questionamento e vamos ver se vocês começam a colocar hipótese. Né? Porque tem dia que demora a anoitecer e tem dia que anoitece mais rápido. Vocês já perceberam isso? Que tem dia que anoitece, né, rapidinho e tem dia que demora a anoitecer. Vai dando aí às 6 horas e a gente ainda consegue ver, né, no céu a claridade em relação ao sol. E tem dia que às vezes 6 horas a gente já vê tudo escuro. Então é muito importante a gente parar um pouquinho para levantar a hipótese respondendo essa questão. No final da nossa aula eu vou puxar esse questionamento e vamos ver, né, quem já levantou a hipótese e quem não levantou, qual seria a resposta. Mas vamos lá. O nosso tema hoje é translação, né? A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol e assim percorrendo uma órbita elíptica. É muito importante, depois eu vou falar para vocês em relação a essa órbita. Esse movimento é realizado em aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Então, vocês veem que existe todo um conjunto de estudo para apresentar aí esses dados. E para falar de elíptica, né, a gente vê que ela não é circular. Eu estou colocando aqui para vocês, é que existem pontos que o Sol está mais próximo da Terra e existem pontos que eles estão mais distantes. Então, é muito importante a gente perceber essa localização e também a questão aí dessa órbita elíptica, que não é circular. Então, vamos continuar aqui em relação a essa órbita. Então, o que é que nós temos agora? Ao longo do movimento de translação, a superfície terrestre ela é iluminada de maneira desigual, o que provoca uma diferença de iluminação nas áreas da Terra, resultando, então, nas estações do ano. Então, nós estamos agora diante dessa tela que está mostrando que, dependendo da localização, eu tenho aí, né, as estações do ano. A primavera, o verão, o outono e o inverno. Então, diante desse movimento e diante dessa localização, né, da Terra, veja que o Sol está no cantinho dele. À medida que a Terra vai fazendo o seu movimento de translação, ou seja, o movimento que ela faz em torno do Sol, então nós vamos ter aí as estações do ano. Né? Mais uma vez mostrando a vocês que existem estações onde estão mais próximos e existem estações que estão mais distantes. Isso também é muito importante. O que é que nós temos mais? Nós temos agora, né, vamos observar bem essa paisagem, esse pequeno vídeo que vai representar para a gente aí essas paisagens. Né? Vamos observando.
Observem bem o que é que está acontecendo. Pois é, pessoal. Através desse pequeno vídeo, eu acredito que conseguimos ver, não é, as estações do ano bem definidas, né? E aí vem alguns questionamentos. Pela paisagem, a gente já começa a perceber que esse acontecimento não é aqui no Brasil. Será que vocês sabem dizer por que não é aqui no Brasil? Ou, se acontece, vai acontecer em algumas regiões do sul do Brasil, mas não com tanta intensidade como apresenta aí no vídeo. Ok? Então, o que nós vamos conversar agora é a respeito das estações, né? E aí, a gente vai começar a perceber que em relação ao nosso país, por ser um país tropical, a gente começa a perceber algumas diferenciações. E aí eu trouxe para vocês as datas em relação a este ano, né? Começando aí em relação ao verão, aí você diz, professora, a senhora colocou 21 de dezembro de 2022, logo no início. Eu só quero colocar aí para vocês, né, em relação a isso, que poderia ser ali 2021, né, que começou o verão e que a gente já vai pegando janeiro, que começou esse verão lá em dezembro. A questão aí do outono, né, a questão do inverno e da primavera. Aí eu trouxe para vocês nessa ordem, para a gente ver qual é a ordem que acontece em relação ao ano. Verão, outono, inverno e primavera. Acredito que alguns de vocês já devem ter visto aí uma palavrinha que a gente consegue formar para a gente não esquecer essa ordem, que é VoIP, né? Verão, outono, inverno e primavera. A questão aí dessa demonstração. Então, agora vocês viram por que eu quis colocar o verão antes em relação ao ano 2022. Então, o que é que eu tenho a dizer a vocês? Em relação, né, ao nosso país, a gente vê que a região sul, às vezes, tem geada, né? Mas aqui na região nordeste, quase a gente não escuta falar. Quando acontece, é algo muito raro, algo que aí todo mundo fica procurando saber por que foi que aconteceu. Então, não vamos dizer que nunca aconteceu, mas é muito raro. Então, o que é que eu estou trazendo para vocês? A nossa região, devido à localização próxima à linha do Equador, olha o que ela está trazendo como informação em relação às estações do ano. Leiam aqui comigo. No Nordeste brasileiro, percebemos apenas 2 estações no ano, a chuvosa e a seca, justamente por haver apenas estes 2 tipos de variabilidade de clima. Isto é válido, já que não se observam mudanças relevantes de temperatura ou de outras variáveis meteorológicas ao longo do ano. Então, o que a gente percebe aqui? Nós percebemos a questão do verão, período aí de seca, né? De sol intenso, e o inverno, um período de chuva. Então, nós conseguimos identificar bem. E as outras? A questão aí da primavera, a questão do outono, a gente não consegue perceber tão bem em relação aí à nossa região. Então, é muito importante a gente saber que todas estão presentes, mas devido à questão aí dessa variação climática, a gente só consegue observar bem. Mas eu não vou deixar de falar do outono, que é aquele período dos ventos, né? E que muitos de vocês costumam ir para o campo, um campinho aí de futebol perto de casa para empinar pipa. Então, vai aí a minha dica, cuidado pessoal, né? Em relação a empinar pipa lá no campinho, onde não tem a questão aí de fios, né? Dos postes, de fio elétrico, tudo bem. Mas evitar de empinar pipa na rua. Então, conversa aí com a família, se a família liberar, quando tiver nesse período, vocês vão lá para o campinho e não na rua, ok? Então, nesse período, vocês já sabem, período desses ventos, que é bem favorável, vocês vão aí ver que é o outono, ok? Mas vamos continuar. Então, nós estamos diante da rotação e da translação, né, a questão aí, e eu quero que vocês observem aqui comigo essa questão da sombra. Essa imagem vai nos ajudar a entender o que eu vou apresentar depois. Vejam aí que esse movimento em relação ao Sol, né, vai dar aí para o planeta Terra aí essas posições de iluminação
e de não iluminação. Em um deles, esse no caso aqui, é como se a gente estivesse vendo a parte de fora, né? Vejam que aquela parte que está para dentro, para frente do sol, ela está sendo iluminada, mas a gente está vendo aqui a parte de fora. E a partir dessa sombra é que nós vamos perceber essa variação, né? Não só a variação de dia e noite, mas vamos ver outras variações que esse movimento de translação, ele nos ajuda. Eu vou trazer agora ele, que são duas palavrinhas que talvez alguns de vocês não ouviram falar ainda, é a questão do solstício e do equinócio. Essas duas palavrinhas, elas representam, né? Alguns que têm dia e noite igual e outra que tem dia e noite diferente. Então, vamos lá dar uma olhada nessa representação. Então, eu vou começar aí em relação ao verão, né? Então, o solstício de verão, então a gente está vendo a questão aí do verão. Então, eu tenho primeiro aí solstício de verão, a questão aí de 21 de junho. Depois eu tenho o equinócio de outono, a questão aí de 23 de setembro. Esses dias também podem variar em um dia ou dois. O solstício de inverno, de 21 de dezembro, e o equinócio de primavera, 21 aí de março. Então, as estações são provocadas por essa inclinação da Terra. Então, essa inclinação que a Terra tem vai favorecer. E o que é que nós vamos observar aí? Nós vamos observar que no verão, né, o dia é mais longo e a questão aí, a noite mais curta. No inverno, nós vamos ter o inverso, o dia, né, mais curto e a noite mais longa. E em relação aí à questão vamos dizer assim, do equinócio, então a gente já vai ter aí dias e noites com o mesmo tempo, ou seja, não é mais longo nem mais curto um deles. Então é muito importante a gente perceber aí a questão do solstício e do equinócio. O que é que eu tenho mais para vocês? A gente vai agora ver a questão da resposta. Será que vocês conseguem, né, falar aí a respeito, né, dessa resposta? Será, professora Cláudia, que tem algum aluno aí que está arriscando responder o questionamento que eu trouxe para vocês? Porque tem dia que demora a anoitecer e tem dia que anoitece mais rápido? Estou esperando aqui, professora Diogo, falar alguma coisa sobre a nossa situação problema, mas ele está assim, bem participativo. Na hora que você falou da questão dos ventos no Campinho, em Pinapipa, ele está dizendo que é goleiro, professora. Então, ele pratica esporte, isso aí é muito bom. Deve ser um bom goleiro, né? Que ele disse assim, eu sou um goleiro. Então, Diogo, responde aí essa pergunta, de acordo com a aula que a professora deu, já dá para responder essa pergunta da professora, porque tem dia que demora a anoitecer e tem dia que anoitece mais rápido. O que será que acontece? Hein, pessoal? Será que já dá para responder? Eu acho que o que eu falei antes já deu uma resposta. Mas vamos ver aqui, né? Eu estou trazendo para vocês aqui em relação na cidade. O corre-corre, né, do nosso dia a dia faz com que a gente não perceba, né, a questão aí da estação do ano, essas modificações. Será que nós estamos atentos a também os dias mais longos, as noites mais curtas, diante desse corre-corre? Então, estou convidando vocês aqui a parar, para prestar atenção. Dá uma olhadinha, não é? Começa a partir de hoje. Vê a questão do entardecer. Qual foi o horário que você viu que realmente finalizou esse entardecer e começou o anoitecer? Para que você, a partir de agora, comece a perceber em outras estações. Então, o que eu estou trazendo para vocês é uma reflexão em relação a isso. É muito importante a gente saber, né, o que está acontecendo no nosso dia a dia em relação à questão aí do rotação, translação, dia e noite, estações do ano, né? E vejam o que eu estou propondo aqui a vocês. Então, nessa aula de hoje, eu estou pedindo para que vocês construam, né, um planeta Terra e, a partir do que vocês construírem, represente o movimento de rotação e translação. Esse planeta Terra pode ser tentar fazer, não é, a questão aí de um planeta de papel, de bolinha de papel. Tentem ver, pode também ser plano, não é preciso, não é,
ser 3D, em ter 3 dimensões, vocês podem fazer também planificado. O importante é que vocês, através de uma construção, consigam explicar rotação e translação. Né? E a nossa aula de hoje, temos essa situação, problema. Quem não respondeu, tenta responder, né? Ver aí quais foram as informações, rever a aula. E eu estou aqui relembrando a vocês, né, que tal participar do nosso clube de astronomia. Vocês não podem esquecer, né, que esse clube de astronomia ele vai acontecer à medida que vocês conversarem com os professores de vocês e falarem que nós aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais vamos enviar pequenas aulas, resoluções de questões, para que vocês possam participar. É muito importante. E eu vou chamar a professora Cláudia, que ela também tem um recadinho para dar a vocês em relação aí ao Clube de Astronomia. Bem, pessoal, vocês fiquem atentos ao nosso Clube de Astronomia. Então, vocês peçam aos professores de vocês para inscreverem a escola. E como a professora Isabel disse, nós vamos ficar aqui dando dicas, não é, professora? Vamos colocar questões para que vocês possam resolver e vocês podem ser premiados. E como o Diogo está aqui bem atento, mas ele está dizendo que ciências não é o meu forte. Que é isso, Diogo? Ciências é muito bom, Diogo. Você vai aprender a gostar. Divulga, Diogo, com teus colegas a nossa aula. Toda segunda-feira, nesse horário, divulga para eles assistirem e participarem também, Diogo. Mas comece a gostar de ciências, que ela vai te explicar. Ciências explica a gente muita coisa no universo, no mundo em geral. Então, fica aí atento, Diogo. Tchau, tchau, Diogo. Pois é, professora Cláudia, obrigada aí por esse incentivo, não é? E o Clube de Astronomia, gente, a primeira meta nossa é participar, né, do grande, vamos dizer assim, evento a nível nacional, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Então, nós vamos preparar vocês, juntamente com os professores de vocês. Então, para aqueles que já toparam, sejam bem-vindos ao nosso Clube de Astronomia. Tchau, tchau, pessoal. Aguardamos vocês na próxima aula.